pode ver, de onde querer ver, o DUV, Diário de uma Vida Elétrica itinerante, aqui em Santiago, Chile, para você. Energia acontecendo de novo. Eu estou aqui com um amigo, e acho que é a terceira vez, né, Luiz, que a gente encontra nos Energia. É verdade. Luiz Biagini, está correta a pronúncia? Está correta a pronúncia. Vamos fazer em português, Vamos né? fazer em português. Para a nossa audiência. Luiz, que é da Huawei. Qual a função na Huawei aqui, Luiz? Diretor de contas. Diretor de contas? Diretor de contas, Chile. Somente para o Chile. Contas grandes? Contas grandes, sim. Luiz, eu sei, a gente conversou nas outras oportunidades, você tem uma experiência larga de Chile, né? Já há alguns anos aqui, me lembro que você me disse isso. O que dá para dizer do mercado chileno? Você que está numa grande empresa, uma empresa global, grandes contas, o que a gente, para quem está nos assistindo, ter uma ideia do mercado chileno, o que dá para a gente, quais são as características dele? Boa pergunta. Olá a todos, desculpa, falando português, agora mudar o chip para o português. Sou brasileiro, estou aqui no Chile fazem 8 anos, vim expatriado por uma empresa, mudei para a Huawei durante a pandemia, então conheço um pouquinho do mercado e é um mercado super interessante. Por quê, Guilherme? Todo mundo fala, eu sempre escutei quando eu estava no Brasil, que o Chile era o laboratório da América Latina. Por ser um país menor, mais fácil de controlar, claro. E quando eu mudei para o Chile, eu consegui ver o tamanho que é o Brasil, porque como brasileiro, eu nunca pensei que o Brasil era tão grande, né? E quando você muda para um país um pouquinho menor, e você olha do seu ponto de vista, ou então no Google Maps, na sua localização, e você vê o tamanho do Brasil, você começa a entender algumas coisas que para mim, como brasileiro, exatamente, como a dimensão do Brasil é gigante. Bom, no Brasil tem sistemas de redundância para tudo quanto é lado, aqui no Chile está começando com esse tema, por ser menor, claro. Bom, os aspectos, como eu comentava, do Chile ser um laboratório. O que você viu acontecer, né, nesses anos, né, nesses anos de, acho que talvez de Huawei, pandemia para cá, essa ideia desse crescimento, esses aspectos, né, acho que é do que você ia tocar. Exatamente, Guilherme. Bom, a gente começou a falar no Brasil em 2015, 2016, as primeiras subastas, que são as primeiras leilões que ia começar energia solar. Aqui no Chile já tinha plantas utility scale desde 2012, já construída, gerando energia, então quer dizer, esse tempo eu já vi uma defasagem. Bom, a gente começou a falar muito no Chile nos anos anteriores e muito curtailment, injeção de energia zero, as baterias começaram a baixar um pouquinho o valor, a gente teve um apagão importante nas últimas semanas, que também foi um tema complicado aqui, e a gente começou a falar muito de grid forming. Justamente. O que é grid forming? Vamos lá. Vou tentar dar uma explicação não tão técnica, vamos ver. Todos os inversores, e aí eu peço desculpas aos engenheiros mais técnicos que eu, todos os inversores, por exemplo, numa planta solar, são grid followings. Ok. O que significa isso? Significa que tem uma referência na rede, com as máquinas síncronas, por exemplo, você tem uma hidroelétrica. Então sempre tem água caindo e o motor sempre está girando e esse motor envia informações de frequência e de tensão para a rede. Isso é contínuo, isso não muda. Quando você começa a tirar essas máquinas do sistema elétrico de um país, você desbalanceia, falta essa referência. Então essa referência que é justamente importante, que através da eletrônica de potência você consegue dar as informações de tensão e de frequência e aportar essa inércia através da eletrônica de potência desses inversores para a rede. Você precisa de um sistema de armazenamento, você precisa de as baterias que estão atrás, justamente por blackout. Imagina que não tem nada, você está só com a sua velhinha na sua casa ali, curtindo aquele momento com a sua família, você precisa de uma referência da rede que justamente vem das baterias. Então esse sistema grid forming, desde as baterias, os inversores com a eletrônica de potência que podem aportar essa inércia, tensão e frequência, aí sim contribui para um sistema que ele seja mais robusto e não aconteça tantos apagões como a gente teve aqui no Chile uma semana atrás. Né? Exatamente. E Biagini, pergunta do Zóia aqui para você, que faz o papel do botando pilha, mas ele não vai fazer, não é uma pilha tão grande, uma pilhinha, falando de pilha, falando de bateria. Como é que está a Huawei, como é que a Huawei está se posicionando, né, nesses desafios futuros que a gente já tocou, estão acontecendo no Brasil, vão acontecer aqui. O que vocês acreditam
que vai ser o mercado 25, 26, enfim, os próximos 5 anos. Sei que tem linha de transmissão aqui no Chile que está para entrar, que precisa entrar. Como é que vocês estão olhando para isso? Bom, super interessante. Bom, aí respondo para ele. Responde para a nossa audiência, vai. Legal, boa. Bom, como a gente vê o mercado nos próximos anos, bateria com certeza é o próximo passo. Se a gente sempre falava de projetos solares de utility scale, com esse advento do preço das baterias começarem a baixar, como começou a acontecer muito curtailment nas redes, que o mercado começou a acreditar. A gente tem que armazenar essa energia quando a gente não pode injetar em um sistema de armazenamento. Nas horas que o país mais precisa dessa energia, a gente consegue fazer uma arbitragem. O que significa isso? Eu tinha um fluxo de caixa alguns anos atrás, que é solamente era considerando as horas solares de uma planta solar, e de repente a gente está mudando para uma arbitragem onde você armazena essa energia e vende nas horas pico. Vende no melhor, é um business. Exatamente, você vende no melhor momento. Exatamente. Né? E esse melhor momento, falando de arbitragem, que seria em... Arbitragem mesmo, exatamente. Você pode também aportar com mais coisas, mais features, por exemplo, que o mercado também necessita. Então, falando um pouquinho da Huawei, então, a gente vem no sistema de armazenamento completo, a gente escuta muito por aí, o pessoal falando, você vende baterias? Sim, baterias. A gente vende um sistema de armazenamento completo, significa desde o contenedor de baterias até o transformador de média tensão, passando pelo inversor bidirecional. Justamente com a tecnologia String, que a gente tem que ter mais disponibilidade ao sistema e cada vez mais contribuindo para o mercado chileno e também mundial, com uma curva de degradação mais efetiva, com round trip efficiency com menos perdas e também com um Long Term Services Agreement que a gente está lançando a hora que a gente tem durante os 20 anos. Então, a dica que eu dou para todo mundo que está buscando esse sistema é busque empresas que estejam estabelecidas no país, porque é muito fácil comprar. Mas depois o seu OPEX, exatamente, OIM durante os 20 anos, que eu acho que faz a grande diferença no fluxo de caixa, na relação que você vai ter com o seu investidor, na relação que você vai ter com todos os seus clientes. Então, esse é um tema super importante. Além da segurança. A gente sempre fala em sistemas de armazenamento, tem lítio dentro, que é a tecnologia que a gente tem, mas tem que ter um sistema de segurança super efetivo. A gente viu por aí nas notícias alguns contêineres de baterias que começaram a pegar fogo, o thermal runaway. Pode acontecer e você precisa, se acontecer, como é que você evita isso? Exatamente. A Huawei somente lança produtos quando está exaustivamente testado. Então, os KPIs da Huawei com esse tema são muito altos. Os testes que a gente faz nas baterias são mais altos do que o estándar do mercado. Então, isso dá para a gente uma segurança muito grande quando estamos vendendo um sistema de armazenamento para os nossos clientes. Muito bem. Podes mirar de onde queira mirar. Pode ver de onde querer ver. Conversa excelente aqui com o Luiz Biagini, diretor de contas da Huawei aqui no Chile. Vocês viram por algumas palavras, ele está misturado, já é meio brasileiro, meio chileno. Tá esquisito. Mas é um grande amigo, Luiz. Obrigado Guilherme, por conversar conosco. Valeu. Obrigado também ao nosso amigo. É o Zói. Aí, Zói. Entendeu da bateria, né? Obrigado, Zói. Cara. Valeu, obrigado, viu, câmera? Um abraço.